nessa nova entrevista, conversando com a FDTE, eu tenho o grande prazer de apresentar a vocês o professor Ronaldo Mota, que é professor titular aposentado na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e agora ocupa a cátedra, é titular da cátedra da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhando com inteligência artificial. O Ronaldo e eu fomos contemporâneos e amigos no Instituto de Física da USP, nos anos 70, e agora temos a oportunidade de conversarmos um pouco e aproveitarmos com o professor Ronaldo a larga experiência na área educacional e agora, particularmente, já há um bom tempo, falando e pensando e escrevendo sobre a inteligência artificial. Então, eu passo a palavra ao Ronaldo e peço que ele faça uma pequena introdução e eu tenho algumas perguntas. Mas eu queria que você começasse a apresentar os conceitos que lhe parecem mais importantes para que o público possa entender para onde a coisa vai e o que é que você está fazendo. Bom, antes de mais nada, o meu prazer é duplo aqui. O primeiro, e antes de mais qualquer outro, é poder rever meu grande colega e amigo há meio século. Isso é um prazer enorme, isso não tem comparação com nada mais. O segundo prazer é falar de um tema altamente instigante que tem motivado a todos nós. Eu acabei sendo muito atraído para essa área e não é sem motivo. Acho que cada um de nós, cada um à sua maneira, tem se levantado a suspeita sobre o que está acontecendo e como que a gente pode tentar minimamente entender um processo que está sendo muito acelerado. Thales, primeiro, da dimensão do que pode estar acontecendo hoje. A única analogia próxima que nós temos para o que está acontecendo em inteligência artificial, curiosamente, é a própria internet. E a internet ela tem um processo curioso, né? Embora ela comece lá por 1960, tem a ARPANET, depois tem a Ethernet, depois tem a internet e essas redes, elas eram utilizadas, até eram bem utilizadas, mas elas eram, no século passado, bastante concentradas em 3 setores, digamos, né? Usos militares, usos acadêmicos e grandes empresas. Realmente, grandes empresas já utilizavam no século passado. Agora, enquanto fenômeno popular de todo mundo utilizar, todo mundo saber do que se trata, e todo mundo ir criando uma relativa dependência, abusiva às vezes, com a utilização das redes, é um fenômeno do século XX. Mas foi bem do século XX. Curiosamente, não mais do que isso, os anos 2000 para 2001, lembra a história do bug do milênio? Ali é um marco. A partir dali, todos os dispositivos ficaram acessíveis, as pessoas realmente começaram a utilizar individualmente ou em grupo, as relações de amizade, namoro, família, de trabalho, elas passavam a ser mediadas por uma rede chamada internet. Assustou muito, mudou a economia, né? Basta qualquer item, você pensar o que era o banco no ano 2000 ou 2001 e pensar o que é o banco hoje, ele tem uma leve memória. Nenhuma agência de banco foi criada e muitas, praticamente todas foram desativadas. Então, qualquer outro, você pensar um setor de compras, né? O que eram as compras físicas e o que é hoje o mundo das compras online. Bom, uma mudança cultural, né? Podemos dizer que hábitos, costumes foram modificados. O que eu quero chamar a atenção, Thales, para fazer um comparativo, é que nós tivemos 25 anos, um quarto de século, para que isso fosse amadurecido. Como você pode usar, quando você pode usar, o que é uma calúnia na internet, o que deixa de ser, quais são as regras, como que os países vão definir o mesmo trilho para operar todo mundo conversivelmente e que você pudesse estabelecer uma relação planetária de utilização da internet. A gente levou 25 anos.
todos, praticamente todos os analistas que estudam um pouco sobre uma previsão provável e possível de futuro, dizem que isso tudo, inteligência artificial, vai acontecer com uma intensidade maior, mais radical, em 5 anos. Se é 25 em 5, é muito rápido para que a gente discuta o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Nós estamos começando a fazer um processo que a gente é constantemente atropelado. Então, quando eu vejo algumas pessoas falando assim, isso é uma onda, essa pessoa tem razão. O que ele não sabe é o tamanho da onda e muito menos sabe que a onda vai atropelá-lo, como vai atropelar todos nós. Então, nós estamos perante um processo, uma dinâmica que nós, Homo sapiens, provavelmente nunca tivemos. O Homo sapiens teve transformações incríveis, desde a utilização do fogo, das mãos, a máquina a vapor para chegar mais perto. Agora, nada se deu concentrado num período tão curto como este que nós estamos vivenciando dos seres, dos entes, das inteligências artificiais, colocando sempre no plural. Então, é sobre isso que a gente tem tentado entender. Eu, particularmente, estudo, Thales, as consequências educacionais. E elas são gigantescas, embora mais sutis. Nós fomos colegas na década de 70. Isso. O século XX foi fabuloso. Cada vez que a gente vai se afastando dele, ele foi um século clássico, foi o século do conhecimento, foi um século em que nós começamos o século, nós, seres humanos, com uma expectativa de vida de 43 anos, as pessoas esquecem disso, e terminamos com 76. A gente praticamente dobrou a expectativa e a qualidade de vida em um século. E passamos pela relatividade, pela mecânica quântica, pela descoberta do computador, a computação moderna, tudo isso é verdadeiro. Naquele momento, educacionalmente falando, antes disso, observe, a gente esquece também que a gente começou o século XX com 5 profissões. Vamos lá, médico, advogado, engenheiro, professor e as carreiras clericais, que vão teólogos, etc. Nós terminamos o século XX com 136 ocupações de nível superior. Então, foi um nível de sofisticação enorme. Mas nós, seres humanos, sabíamos exatamente o que era para ser ministrado. Por quê? Formar um engenheiro podia variar, nem todo mundo formava da mesma maneira e nem todo mundo formava com a mesma qualidade. Mas todo mundo formava engenheiro sabendo que ia ter que ter cálculo, álgebra linear, estrutura, projeto. Era mais ou menos um caminho, uma receita que funcionava. E o motivo por que funcionava e funcionava tão bem era de que nós tínhamos um elemento no século XX chamado previsibilidade. Era razoavelmente fácil você dizer o que um profissional de uma determinada área deveria saber para que ele ganhasse um título e fosse para o mercado de trabalho. Você pode dizer, alguns foram melhores que os outros, sempre vai ser. Mas todo mundo tinha uma ocupação que tinha uma relação com o conteúdo, os procedimentos e técnicas que eram previstas serem ministradas nas instituições. Século XX tinha uma fluidez, uma simetria, uma previsibilidade, uma organização exemplar. Aí temos o chamado vórtex digital, que é essa cultura que levou os 25 anos dessa internet. O que caracteriza o mundo atual? Se a gente, em poucas palavras, nós estamos adentrando uma sociedade, Thales, em que a informação está totalmente acessível, ela é instantânea e caminha gradativamente para ser totalmente gratuita. Ora, uma coisa curiosa, pois não, é que a internet tem um lado que eu acho interessante, que é a solidariedade. Por mais maluco que isso possa parecer, se você precisar consertar uma
ribimboca do seu carro, tem alguém te ensinando. Isso. Então, existe também uma comunidade de aprendizagem. Uma comunidade de difusão do conhecimento, que é uma coisa nova, não? E, em tese, está lá gratuitamente e tende a estar mais gratuitamente ainda. Alguém pode dizer, mas eu estou pagando o ChatGPT, eu estou pagando... Essas histórias, cada vez que uma tecnologia é lançada, a internet a gente pagava caríssimo também. Eu me lembro, eu tinha uma conta no Portal Terra, não existia o Gmail, não existia... E você pagava. Bom, eu estou falando a tendência. A tendência é... Qual é o drama que nós vivemos hoje educacionalmente? Se no passado alguém olhasse para uma instituição e falasse o papel daquela instituição é transmitir conhecimento, ela não se ofendia. A partir de agora, se eu disser que a missão de uma instituição educacional é transmitir informação, conhecimento, ela está sujeita a alguém falar, ela é inócua, porque... Não precisamos. Nós não estamos precisando disso. Porque tudo o que puder ser colocado em termos de rotina, de receita, será robotizado, mecanizado, automatizado, de alguma forma mais ou menos sofisticado. Todos os trabalhos técnicos que envolvam conhecimento e procedimentos, se eles são estruturados, alguém vai fazer melhor que ele. Portanto, esse conforto de você transmitir informação e dizer, bom, aqui eu tenho um farmacêutico, ele sabe os principais fármacos, ele conhece os principais procedimentos, ele domina essas técnicas, ele pode ir para o mercado de trabalho que ele vai se dar bem. Isso era verdade, não é mais. E a pergunta crucial é, tem algum papel a educação? E a resposta, curiosamente, Thales, tem mais do que nunca. Curioso, mas ela não é a mesma coisa. Não se trata mais de simplesmente informar. Não se trata mais de somente transmitir conhecimento, embora ela vá fazer isso. Há algo subjacente na transmissão do conhecimento que é mais importante do que o conhecimento. Olha que coisa curiosa. Interessante. Por isso, se nós associarmos a ideia de cognição à ciência, à arte de transmitir conhecimento ou de absorver conhecimento, isso que é o processo cognitivo, é absorver conhecimento. O que nós estamos dizendo é que, curiosamente, o caminho é por aí, só que o que é relevante não é o que explicita à primeira vista. Deixa de ser relevante. Olha que coisa curiosa. O montante de informação que o educando recebeu. Não é essa mais a pergunta, olha que coisa curiosa. A pergunta é, se durante o processo em que ele adquiriu um conhecimento, se ele ampliou ou não a sua percepção, o seu nível de consciência acerca de como que ele aprende. Entendi. Tem um jargão chato de usar, mas ele acaba sendo prático, que facilita para entender. Estamos vivendo rapidamente uma transformação onde o aprender a aprender é mais importante, muito mais importante do que foi aprendido. É muito Fazer uma analogia, você pode ter dois alunos, os dois alunos, um tirou nota melhor, mas ele calcou muito na memória, que é um dos elementos do teste. E o outro talvez não tenha tirado uma nota tão alta. Mas esse segundo aprendeu ao longo dessa dinâmica, ele não aprenderia de outra maneira. Eu não estou falando contra o conhecimento, muito menos contra a escola e nem contra o professor. Mas ele é sutil. Deixa eu dar um exemplo que, quando eu tenho que falar para professores, Thales, eu sempre tenho que falar para professores. Se você não der um exemplo chão de sala de aula, ele vai perguntar, eu quero ser metacognitivo, o que eu faço? Né? Ele imagina que é um bicho de 7 cabeças, tem que comprar um software de alguém, daqui a pouco venha um vendedor querendo vender uma tecnologia. Não é isso. É como se dissesse, vou simplificar, continua fazendo tudo o que você está fazendo, continua dando a mesma aula, só que quando você for avaliar, você faz o seguinte, só avalia
só marca um dia de uma prova, de um teste, que pode ser online, pode ser presencial, pode ser em grupo, pode ser... O dia que você marcar o teste, você diz para ele, não deixe de vir no dia do teste, dia da prova. Uhum. Mas se você vier no dia da prova, jamais, em hipótese alguma, falte no dia subsequente à prova, porque o dia subsequente será mais importante para a tua nota do que a prova. Olha que coisa. Interessante. E o professor faz a prova, um exemplo simbólico. Sim. Ele faz a prova sabendo que, a partir dos alunos entregarem essa prova, seja de que natureza for, ele vai investir um tempo muito grande corrigindo, igual ele sempre fez. Só que Sim. ele vai... Tipicamente, Thales, um professor não devolve as provas antes de um mês. E quando devolve, no final da aula, fala, as provas estão aqui. E, tipicamente, no dia subsequente à prova que ele fez, que referia-se a um conjunto de tópicos anteriores, ele pula para o próximo tópico, esquece aquele. Essa conduta é chamada cognitiva do século XX. É um crime isso hoje. Sim. Porque mais importante do que a data da prova é no dia posterior à prova ele chamar a turma e falar assim, agora começa a prova. Eu quero que vocês, tendo em vista a prova que vocês fizeram, repito, online, presencial, individual, em grupo, agora trata-se de refletir sobre a avaliação. Tentar entender quais foram as lacunas, quais foram as mídias que mais favoreceram o teu processo de aprendizagem, qual foi o horário do dia que você, estudando determinado tópico, resultou que você se deu melhor, e quais foram os contextos que impediram que você, de alguma forma, dominasse um conteúdo que claramente você não foi bem. Nesse dia, que é o dia crítico, de novo, retomando os dois alunos, eu posso ter tido um aluno que tirou 8 na prova, mas ele é incapaz de refletir sobre a prova. Ele não entendeu o que é a arte da reflexão sobre a reflexão feita. E tem um outro aluno... Não. Ele pode ser treinado para isso. Ele foi só treinado. Ele não foi estimulado a pensar sobre o seu próprio pensamento. Aí eu tenho outro aluno que tirou menos, tirou 6, mas ele exerce de uma forma inteligentíssima a reflexão. Ele aproveita aquele momento para aumentar o seu nível de consciência acerca de como que ele aprende. Qual é o drama? E esse é o ponto crítico. Esses dois alunos, um que tirou 8, mas não sabe refletir sobre a sua própria reflexão, e um que tirou 6, mas que, por sua vez, desenvolveu a capacidade de pensar sobre o seu próprio pensamento, esse segundo tem um futuro, sob qualquer ponto de vista, muito melhor do que o primeiro. Ele está mais adaptado a um mundo chamado de educação permanente ao longo de toda a vida. Esse processo está intimamente associado ao fato de que nós não sabemos, literalmente não sabemos, quais vão ser as tecnologias dominantes daqui a 2 anos. E as demandas. E as demandas, e os enfoques, as abordagens. Agora, se a nossa educação centrar especialmente em estimular esse tipo de comportamento metacognitivo, que envolve socioemocional, envolve um conjunto de elementos de aprender a trabalhar em grupo, aprender processos empáticos e de entendimento de contexto, interação com o seu meio ambiente, interação com as pessoas. É esse futuro profissional que certamente terá uma capacidade adaptativa muito mais pertinente do que alguém que, moldado ao século XX, que, teoricamente, no século XX, poderia ter sido um profissional de sucesso, um cidadão feliz, não estou nem me referindo sucesso no sentido só material, sucesso no sentido de se sentir bem na vida. E essa questão metacognitiva, ela é absolutamente essencial. E, curiosamente, embora todas as evidências apontem para isso, os nossos processos educacionais são antigos. Nós estamos ensinando e medindo e metrificando a qualidade por uma régua que não se usa mais. E você acha que isso é um problema geral da educação no mundo?
ou em alguns lugares isso já foi percebido e se muda? Não. Primeiro, é um problema mundial. Ninguém o tem totalmente resolvido. Mas, mesmo assim, os ritmos de percepção do problema e de encaminhamento de soluções são díspares. Então, obviamente, deixa eu pegar alguns extremos, né? Assim, a Estônia é um país que certamente percebeu isso e trabalha isso de uma forma exaustiva dentro do que eles conseguem. Eu disse, o problema não está resolvido. Sim. E tem países, e o Brasil, infelizmente, está nesse quadro, onde, por um conjunto de razões, por uma tradição, por uma dificuldade de mudar comportamento, por preconceitos mais variados, a gente está quase que na rabeira. Mesmo nossas boas instituições ainda reproduzem métricas antigas. Veja que isso que eu estou falando envolve ensino fundamental, mas vai até o doutorado, vai até a avaliação da CAPES, vai até... Se alguém... Nós somos originalmente da área da física, né? Antigamente, na área da física, antigamente não é tão antigamente, até a semana passada, algumas instituições tinham uma obsessão por contratar pesquisadores que tinham uma métrica que era o número de artigos publicados. Sim. Porque isso era a régua que a agência de fomento estava estimulando. Isso é absolutamente caduco hoje. Quer dizer, é de pouco valor, e essa frase tem que ser falada com algum cuidado, salvo em áreas muito específicas, um pesquisador que publique um monte sozinho, porque os problemas que estão à nossa frente para serem enfrentados, na maior parte das áreas, são problemas que envolvem equipes multidisciplinares, que envolvem múltiplos olhares. E se a pessoa não tiver essa habilidade de enxergar essa visão mais ampla, ele rapidamente está se transformando num pesquisador quase que inútil. Né? É duro falar isso como físico, mas né? eu entendo bem. Em 1905, Einstein produz 3 artigos sozinhos e muda o mundo. Mas Einstein não está vivendo agora, né? E gênios à parte sempre existirão, mas hoje você tem grandes equipes trabalhando de forma organizada, ordenada, onde você junta... Os problemas de natureza complexa, eles não são solúveis, fazendo exceção para gênios, né? Não são solúveis à luz de um único indivíduo, ou de uma única área, ou de uma cabeça não resolve complexidade. Não. E a vantagem do fenômeno coletivo, cooperativo, que trata de temas complexos, que são os problemas que vão existir daqui por diante, né? Eles demandam exatamente essa capacidade de refletir sobre a própria reflexão. E isso raramente é visto do ponto de vista de um pesquisador isolado no laboratório, numa sala, num gabinete. Eu só estou dizendo da prática. Então, o Brasil, ele ainda tem uma prática, desde da professora da série inicial do ensino fundamental até o gabinete de um sujeito que é um professor titular numa grande universidade brasileira, tem algo em comum. Eles estão tendo uma prática que funcionou no passado e não funciona mais. E ele tem uma dificuldade, ambos, a professora do ensino fundamental ou a professora e o professor titular de uma grande universidade, de entender que essa dinâmica ele não precisa nem entender, porque, na verdade, o tempo vai atropelá-los, vem uma outra geração que tem uma outra concepção. Mas isso que eu estou falando, Thales, se explicita para que olhar quem foi o Prêmio Nobel de Química e de Física de 2024. Nenhum dos dois tinha a natureza, essencialmente, nem de física, nem de química. Tinha no objeto. Né? Mas você pegar o Denis, da DeepMind, que ganhou por causa da proteína, ele confessa conhecer pouco de proteína. Ele não é um químico, no sentido, ele ganhou o prêmio Nobel de Química, que deveria ser um projeto de inteligência artificial, que é absolutamente fundamental e justificável que ganhe. Eu só estou me referindo que não necessariamente ele segue uma trajetória que a gente conhece clássica de um químico ou de um físico. Então, esse mundo de transformação vai impactar o professor e a professora do
séries iniciais do fundamental e vai impactar a escolha do prêmio Nobel nas áreas mais clássicas e duras. E por trás disso tudo tem uma coisa chamada desenvolvimento da metacognição. Significa que você não ganha um prêmio ou você faz um trabalho que possa, porventura, almejar ser publicado nas melhores revistas ou, no limite, ganhar um prêmio, sem que você entenda como que é esse processo de produção de conhecimento novo hoje, de tratamento de problemas complexos, que demandam características um pouco distintas, ou às vezes muito distintas, daquelas que nós eventualmente fomos formados. Entendo, é muito interessante isso. Realmente é uma mudança de paradigma. No ensino, me parece bastante claro, mas em outras áreas do conhecimento, né, menos formais, né, não é a escola formal. Eu quero crer que na escola formal isso é óbvio, mas eu acho que esse tipo de procedimento se expande para outras áreas, sabe? Até para ser um bom atleta, o sujeito tem que entender como é que ele se transforma num bom atleta. O que é que o leva a ser um bom atleta? Como é que ele participa da equipe? O seu remo, por exemplo. A gente meio que deu a cobra, mordeu o próprio rabo, né? Se a gente voltar para Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Quer dizer, o fato de você poder estabelecer a importância desse nível da consciência, onde você elabora de uma forma crítica sobre seu próprio desempenho. Isso tem a ver com o atleta, isso tem a ver com o cientista, isso tem a ver com o jurista, isso tem a ver com o escritório de advocacia, entendeu? Com o político. Com o político, que também não avançou nessa linha, né? Quer dizer, o político ele se destaca pela firmeza intransigente da fé que ele professa, né? Isso é um negócio curioso, porque exatamente deveria ser, do ponto de vista da metacognição, o exercício da flexibilidade e entender a postura dos outros, entender por que alguém tão honesto, tão interessado no bem comum como ele, chegou a uma conclusão tão díspare dele, e achar que isso é normal. É verdade. A metacognição, curiosamente, ela chega a ser quase que um remédio para esse absurdo de polarização que a gente vive hoje. A polarização é uma evidência de burrice, né? É resultado... não, eu concordo. Não saber interagir, não saber avaliar por que o Ronaldo pensa assim, é estupidez. Né? E a polarização é resultado disso. Tem temas, vou voltar sempre à escola, né? Se você vai levantar um tema, tem vários que polarizam. Aborto, por exemplo, para você não politizar demais. Então, aborto é politizado, mas nem tanto. Mas tem gente que é a favor e gente que é contra. Você pode continuar sendo a favor ou contra. Agora, tenta elaborar, não para afinar mais o teu argumento a favor do que você pensa. Tenta elaborar quais são os argumentos de quem pensa o contrário. E qualquer que seja a tua posição, por mais convencido que você esteja, se você der espaço para tentar entender por que uma outra pessoa que não é má, que não é maldosa, que não é perversa, chegou a uma conclusão diferente da sua. Eu não estou dizendo isso para você abdicar, não. Eu era, mas como eu vi um amigo ser diferente. Não, continue sendo, mas respeite que uma outra pessoa pode desenvolver um raciocínio. O que é isso? Isso é refletir sobre a reflexão. Isso é exercitar mais do que empatia, né, Thales? Empatia, classicamente definido como sendo a capacidade de entender o outro por se colocar na posição do outro. A compaixão, não religiosa, compaixão em geral, ela é a empatia aplicada. É fazer isso, entender assim e fazer algo em função disso. Fazer algo em função disso é você tentar decodificar mesmo e respeitar que alguém, né, usando a sua linha de raciocínio, é possível chegar em uma outra, por mais abominável que possa te parecer à primeira vista. Né? O uso de armas, eu sou contra o uso de armas, mas eu posso entender que alguém, no seu contexto, na sua visão,
ache que se eu tiver arma eu vou me proteger melhor, ou dizer em certas situações, eu estou no meio do mato. Bom, aí você começa um conjunto, vale para o aborto, vale para armas. O que eu estou dizendo não é a tua opinião. Você pode e deve ter uma opinião, por mais convicta que ela seja, mas o exercício da capacidade de entender por que uma outra, isso é metacognitivo. Isso faz uma falta enorme, né? A gente teria menos guerra, né? Eu entendo isso perfeitamente, porque pessoas que têm o mesmo nível, amigos, colegas, que viveram juntos e que trabalham juntos, podem ter opiniões divergentes. Vamos analisar por que isso ocorre. Essa chamada etapa é a etapa da reflexão sobre a reflexão tua e do outro, ou do coletivo. Isso é essencial. Nós abdicamos disso. E aí a internet ajudou isso, porque formou bolhas onde as pessoas inibem a reflexão porque elas só leem aquilo que está de acordo com o que ela já pensava previamente. A consequência disso, ela vai reforçando aquilo que ela já estava absurdamente convicta, para a burrice. Claro, sem olhar para o outro lado, simplesmente porque não quer olhar. Eu preservo nas minhas redes pessoas que não têm nada a ver com o que eu penso politicamente, e as respeito, e as admiro, em alguns casos eu as amo, mas eu preciso saber por que elas chegaram naquilo, porque eu não vejo nelas uma perversidade natural que assim nasceram, mas elas, diferentemente de mim, chegaram a uma outra conclusão. Então, esse exercício não é um exercício de bondade religiosa, não, é um exercício de inteligência, é um exercício metacognitivo. Não, eu entendo perfeitamente. E uma coisa que deve ser ensinado, né? As pessoas precisam ouvir esse discurso de falar, espera aí, não vamos brigar, vamos conversar. Por que a gente pensa de forma tão díspare, tão divergente? Deve ter uma razão para isso. Mesmo que a gente saia daqui, cada um com as suas próprias ideias, mas você estará tendo um ganho enorme pelo fato de você ter se aberto a tentar fazer um esforço genuíno de tentar entender por que cargas d'água a pessoa chegou numa posição diversa, bem diversa da sua. E você tem uma explicação para essas divergências tão radicais? Por que um grupo, dois amigos que estudaram juntos, por que eles divergem? Por que tem esse dois ramos tão diferentes? Otário, de certa forma, isso sempre houve. Quando nasce o Homo sapiens, lá já devia ter divergência. Imagino então, que sim. Agora, no nível que nós chegamos, tem uma forte contribuição da internet. Porque antigamente as pessoas iam a clubes, iam às feiras, iam a bares, iam às praças, interagiam humanamente. O que acontece hoje? A internet é um espaço cibernético abstrato e que facilita a visão cômoda de você só ser inundado, informado de um ponto de vista. Então, tem gente que só assiste um canal de televisão e odeia o outro canal. Sim. Então, o que ela está fazendo? Ela está reforçando o nível de visão tóxica que ela tem do universo à sua volta, reforçado por um conjunto. Além disso, esquemas como WhatsApp, Telegram, etc., fazem com que seja muito confortável receber somente pensamentos e opiniões que reforçam o que eu já sei. Claro. O que é isso? Isso é uma explosão negativa daquilo que o processo cognitivo de transferência de informação, amplificado pelo ambiente da internet, gera uma convergência de visão e vivência em bolhas. Então, eu pego tanta raiva. Você sabe que eu sou lá de Assis, você lembra? Sim, claro. E aí eu tenho uns amigos que colocaram assim, vamos nos reunir, coisa assim, que eram amigos de infância, estamos falando de 60 anos. Sim. Né? Moleques, né? Moleques. Daí um fala assim, mas se for algum de tal linha política, usa um nome, não quero eu nem não falar. Vou. Eu li, porra, nós éramos amigos de infância. Vamos falar... Não vamos falar das besteiras que a gente fazia. Pode, natural que você chegue e converse hoje, mas, de novo, é aquele assunto que você falou, é até interessante você, deveria ser intelectualmente estimulante
tentar entender por que a gente foi para pensamentos tão diferentes, né? Mas tem que fazer isso de uma forma respeitosa. Você não vai convencer o sujeito numa festa de infância. Mas você concorda que essa aptidão para o diálogo, essa disposição para o diálogo, é um índice de inteligência? Mas é um índice que mede a internet, como você começou muito bem, quer dizer, ela disponibilizou de forma gratuita um conjunto de informações que eu não tinha no passado. Quero apertar a riboca da parafuseta, eu não tinha, eu tinha que esperar amanhecer para procurar alguém que indicar um técnico. Hoje em dia a pessoa vai lá e o YouTube certamente, seja o problema que você imaginar, tem informações de qualidades múltiplas, mas tem. Ela trouxe junto uma coisa muito ruim, que é essa segregação, essa vivência em bolhas isoladas. Então, aquilo que já tínhamos, eu não estou dizendo que a internet criou, as pessoas têm uma tendência tribal, né? Tribal, de viver ouvindo a própria voz, mas isso amplificou no limite inaceitável, né? Isso não é uma realidade brasileira, é uma realidade fortemente americana também, que é um país que eu conheço um pouco, mas ele é muito mais forte aqui. Ela é muito... É isso, é? Curioso. Eu acho que os Estados Unidos é comparativo com o Brasil, assim, mas se eu pegar... Eu tenho uma filha que mora na Holanda, eu convivo com uma certa pessoa na Holanda, não existe esse nível semelhante de bolhas. De radicalização. Não é nem da natureza da cultura holandesa, né? Mas o Brasil, até a nossa diversidade, nosso melting pot brasileiro, lembra o americano. Então, são dois casos muito clássicos que favoreceram polarizações que não são só de natureza estritamente política, né? Sobre tudo mesmo, assim, de identificar culpados e não ter a capacidade de entender a globalidade. Não, uma torcida de futebol radicaliza e uma mata a outra. Não, parece biruta. Eu não me reconheço ali, portanto, se ele está com uma camisa no time que eu não me reconheço, ele pedra é inimigo, nele. Né? Pedra. Não, e educação tem a ver com isso, né? Educação tem a ver com isso. Eu brinco assim, educação tem a ver com tudo. Às vezes tem pessoas almoçando, jantando, vem uma pessoa supostamente bem educada, às vezes com curso superior, ou mesmo com doutorado, e ela vai na mesa cumprimentar um por um. É um grave equívoco. Quer dizer, educação deveria atingir isso também. Não se faz estou falando de coisas miúdas, cumprimenta, mas você não está comendo. Você não está bom para quem está comendo. Não faz isso. E você vai em eventos de pessoas não só cultas, intelectualmente, e que fazem. Estou dando exemplo assim, educação tem um sentimento transcendente que vai desse respeito ao outro, que vai de você fazer uso do conhecimento para promover uma inteligência do que você deve fazer, do que você não deve. Não é porque o código de ética diz que não deve, não, é porque você não deve dar mão para o sujeito que está comendo. Por questões mais básicas de higiene, vamos falar. Eu estou falando, desde a coisa mais miúda, né? Elas são processos de inteligência, E nós estamos carentes deles, né? Agora, não sei quanto você tem interesse nesse outro tópico, aquilo que nós, metacognitivamente, não estamos percebendo, talvez as máquinas estejam. E aí a porca torce o rabo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que uma máquina desenvolve essa metacognição? Eu sei que existem inteligências artificiais diferentes, que foram formuladas de maneira diferente e desempenham de maneira diferente. Se você pegar o DeepSeek e perguntar do governo chinês, ela vai pular fora. O ChatGPT, se você perguntar sobre... No ChatGPT 3.0, se você perguntar sobre qual é a capacidade, quanto de urânio enriquecido eu preciso para fazer uma bomba, ele não responde. Se eu perguntar no 4.0, ele responde. É uma coisa biruta. A mesma empresa, vamos dizer assim. Eles têm, vamos dizer, éticas diferentes.
Mas eu queria que você falasse sobre a metacognição na máquina. Como é que isso emerge? Tem um cenário, Thales, às vezes também eu tenho que tomar um cuidado para a gente não parecer alarmista demais. Eu não sou alarmista demais. Mas é possível uma leitura, ao longo da nossa história recente, onde máquinas e humanos, de alguma forma, já estabelecem níveis de competição, pelo menos Sim. pelos empregos clássicos. A máquina a vapor, ela foi determinante em mostrar que, num determinado predicado, que era essencialmente humano, as máquinas se mostraram muito superiores. O homem e a mulher, o Homo sapiens, os humanos, eles vendiam e vendem força física. Claro. Por sinal, por estranho que pareça, a maior parte da população mundial ainda vende força física. É O que ela tem em comum? É aviltante, é mal pago, é mal reconhecido socialmente. De uma forma avassaladora, pode-se dizer que, embora a gente venda força física, as máquinas nos superaram em todos os itens que se referem à força física. Em alguns setores, sai mais barato contratar humanos, mas só por isso. Mas as máquinas fariam aquilo inquestionavelmente melhor. Mas tinha um outro aspecto que a gente se achava superior às máquinas, que é o processo cognitivo. Nós éramos capazes de desenvolver a capacidade de aprendizagem, de raciocínio, que as máquinas não chegariam nisso. Há 2 episódios que são marcantes, recentes, um deles mais recente, o outro menos recente. Um que é um episódio marcante, mas não é o que eu vou chamar a atenção, mas é bem conhecido, que é o que ocorre em 1997, quando o nosso maior enxadrista da história humana, que é o Garry Kasparov, perde para a máquina Deep Blue da IBM. Aquele momento marcava o seguinte: jogar xadrez tem a ver com o processo cognitivo. Aí você vai dizer, não, mas tem receitas, tem estratégia. Não importa. A DeepMind, o Deep Blue, né? Deep Blue. O Deep Blue tinha, que a IBM desenvolveu, armazenou todos os jogos anteriores do Garry Kasparov, simulou jogos que ele não tinha jogado, tinha uma capacidade de memória. Fazendo uso disso, ela vence Garry Kasparov. Isso foi em 1997. O grande fenômeno ocorre em 2017. 20 anos. Aí tem uma máquina que é descendente do Deep Blue, que é chamado Stockfish 8. Ele tem uma programação que a gente chama programação clássica, indutiva, linear, racional, baseada em fluxogramas, em ifs e do's. Essa máquina, que era a campeã mundial de xadrez, porque desde Kasparov, nunca mais um homem venceu uma máquina. As competições passaram a ser máquinas versus máquinas. E Stockfish 8 era o grande campeão. Não mais a IBM, mas agora o Google, havia desenvolvido uma máquina que no ano anterior, 2016, tinha ganho do maior jogador de Go. Go é um jogo mais sofisticado que o xadrez, pelo nível de possibilidades. Existia um menino que era o campeão mundial de Go, e uma máquina chamada AlphaZero havia ganho dele. Desculpa, AlphaGo. AlphaGo. Um ano depois, uma máquina baseada naquela anterior que foi desenvolvida para Go, chamada AlphaZero, desafia o Stockfish 8, mas aí o detalhe, isso é assombroso, tá? Ao contrário, lembra da lógica do Deep Blue, que era tem uma memória fantástica, onde eu tenho todos os jogos anteriores. Ela não tinha nada desse tipo de coisa. Na verdade, ela aprendeu a jogar xadrez 4 horas, segundo consta a história, e eu com ela. A divergência foi 4 ou 6 horas. Ela, de posse das regras do xadrez, ela, durante 4 horas, joga contra si mesma. Claro, aí já temos computação em nuvem,
já temos redes neurais, já temos capacidade de reconhecimento de padrão. Durante 4 ou 6 horas, jogando contra si mesma, ela enfrenta e vence o Stockfish 8. Então, em 2017, nós mudamos a programação. Uhum. É o momento em que você tem um corte entre o que é a computação, que vinha se desenvolvendo até então, vamos chamá-la de clássica, Uhum. e o nascimento de uma outra coisa, baseada agora em redes neurais artificiais, em algoritmos e na aprendizagem de máquina. Ou seja, se na programação tradicional eu errar é simplesmente um erro, na programação baseada em redes neurais e aprendizagem de máquinas, e um conjunto de algoritmos associados e um conjunto de machine learning, que depois a gente pode decodificar a diferença delas, o erro é parte do processo. Então, você nunca mais vai poder dizer assim, eu vejo gente falando, mas aqui não presta, eu perguntei, isso respondeu errado. O respondeu errado é parte do processo. Ela está aprendendo com ela isso. está aprendendo, é chamado treinamento de máquinas. Exatamente o que as abastece, o que as enobrece e o que dá uma dimensão infinita é a capacidade de aprender sempre. Com erro. Com erro. Então, a partir dali, você tem, obviamente, que a programação baseada em redes neurais, você muda até o chip, né? Os chips vão ser os chips agora com computação gráfica, toda uma cultura que vinha lá de games, mostra-se mais apropriada, reconhecimento de padrão, e o mundo sofre uma transformação da qual nós estamos sujeitos até hoje, e a sua face mais visível, acabam sendo os Large Language Models. Por quê? Porque todo mundo está usando uma das expressões das inteligências artificiais, que é a capacidade de gerar textos que não se resume simplesmente a usar o conhecimento anterior e reescrevê-los. Quem imaginar isso pode ser pego de surpresa. Na verdade, há demonstrações já bastante firmes, evidentes, de que essas máquinas que dominaram a capacidade de texto, elas geram, em certo sentido, cultura, porque elas são capazes de gerar narrativas, histórias que não haviam sido contadas antes. E são capazes de simular comportamentos e, no limite, de mentir, de chantagear, sem que isso tenha sido explicitamente configurado. Então, a gente vive muito mais uma realidade, para quem assistiu, de 2001, Odisseia no Espaço, onde você tem o Hall, que, em certo momento, ele cria suas próprias definições, a partir de uma programação estabelecida pelos homens. Mas hoje é bastante comum, nesses entes das inteligências artificiais, eles abrirem bancos de dados que o programador original não tem a menor ideia daquele banco de dados. E o que ele está procurando e buscando lá? E o que é mais complicado é a ideia de que uma inteligência artificial está desenvolvendo uma capacidade enorme de ensinar outra. Então, está correto quem disser, jamais uma inteligência artificial vai superar o homem em todas as suas qualidades e predicados. A frase foi, nenhuma inteligência artificial. E por que eu falo sempre no plural? Porque o que nós talvez não temos pensado é, cada habilidade, cada competência que nós humanos tenhamos, ninguém duvida que uma máquina vai ser capaz de ser super inteligente, ou seja, de ser mais inteligente num item. O que nós tínhamos dúvida, ou temos legítima dúvida, é se alguma... Bom, agora começa a ter clusters de inteligência artificial. E, no limite, se elas estiverem todas conectadas, vai ocorrer, potencialmente, em tese, um momento em que esse conjunto de clusters poderá nos superar em praticamente todos os... Bom, por que eu falei provavelmente e em quase todos? Porque até aqui as máquinas não demonstraram a capacidade metacognitiva. Não há evidências tão claras de máquinas que tenham refletido sobre ela mesma. Olha que coisa. E isso virou uma qualidade humana absolutamente essencial. Ou seja,
salvo engano, as máquinas não demonstraram até aqui uma capacidade de arrependimento, de saudade. Não, até aqui. Não há nenhuma evidência. Mas, e esse é o drama, elas, ou quem as dirige, ou as empresas que, em certa instância, começam a desenvolver mecanismos dessa natureza. Indo direto ao ponto, o DeepSeek foi lançado no dia 28 de janeiro de 2025. Não faz o quê? 5 meses? É. Bom, esse dia não é um dia fortuito, é o dia que o Donald Trump toma posse nos Estados Unidos. Com a presença dos grandes chefes das grandes empresas. Todos. E se você olhar para a expressão deles, eles não estavam exatamente os mais felizes. Eles estavam sendo informados, e isso de uma qualidade que levou algum tempo para se identificar. Todo mundo sabe que o DeepSeek, primeiro, ele demanda menos energia, ótimo. Processadores Segundo, mais baratos. Processadores mais baratos e tem uma eficiência razoavelmente próxima. O que foi menos... E é software livre. Sim. Software livre daquilo que ele puxou do outro e daquilo que ele desenvolveu. E provavelmente essa história de software livre também tem um asterisco aí, dizendo eu torno livre aquilo que eu já também estou desenvolvendo um degrau assim. Mas não é disso que eu quero falar. Ele tinha e tem embutido o que talvez seja o X da questão. Quem assina o ChatGPT de última geração, há mais ou menos um mês, recebeu um aviso. Olha, talvez você perceba que nós vamos ter um pequeno delay. Isso é porque nós estamos mudando nossa forma de programação e talvez nós vamos explorar mais reasoning, mais raciocínio. Por que é isso? Deixa eu tentar ser claro nisso, que é difícil a chance de você falar bobagem é muito alta, porque a rapidez exige você simplificar coisas que não são simples. Mas você tem 2 machine learnings embutidos na história. Um deles chama-se Supervised Fine Tuning, que é a base de tudo. Por que você fica trabalhando com resposta, você diz que está errado, ele te dá um texto, você diz que não gostou, ele fica construindo outro. Isso é Supervised Fine Tuning. Só que esse não é o único machine learning que existe. Existe um outro chamado Reinforcement Learning, que dispensa humanos. É um aprendizado, lembra que eu te falei da AlphaZero? Ele aprende com ele mesmo. Aprende com o ambiente ao seu. É a chamada teoria do reforço. Reforço positivo, reforço negativo. O ChatGPT, ele é basicamente Supervised Fine Tuning. Por isso que eu preciso contratar um monte de gente para dar cliques, para treinar meu aparelho. Faço isso muito bem. O ChatGPT faz muito bem. O DeepSeek, existem 2 DeepSeek. Existe o DeepSeek R1, que é o que todo mundo tem acesso. E existe um outro DeepSeek que não tem tanto acesso, mas que treinou o DeepSeek R1. É um mestre do DeepSeek R1, chamado DeepSeek R1 Zero. O que cucou os grandes empresários dessa área no dia 28 de janeiro não era aquilo que chegou ao público DeepSeek R1. Não era porque ele era software livre, não era porque ele custava menos energia, mas era porque existia uma coisa chamada DeepSeek R1 Zero. Os chineses são terríveis nisso. Eu acabei indo umas vezes para a China, interagi com eles, fiz avaliação de universidade chinesa, inclusive nessa área, e é impressionante. Ele é puramente reinforcement learning. Ele não tem, ou quase não tem. Fine tuning. Ele não tem o fine tuning. E aí, até tem. O DeepSeek R1, não o Zero, ele tem uma coisa chamada cold start, uma largada. Ele até me lembrou daqueles carros de álcool no começo da vida. Você põe um tanquinho de gasolina. Então, ele não larga total reinforcement. Ele larga com o supervisor fine tuning e depois que ele largou, daí ele vai para reinforcement learning. No reinforcement learning, é o oceano azul. Você aprende o tempo todo, aprende com as outras inteligências. Então, deixa eu colocar isso um exemplo mais prático.
Vamos supor, esse exemplo é puramente ilustrativo e didático, Thales, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Equação de segundo grau. Eu dou 10 equações de segundo grau para o ChatGPT. A forma mais simples dele resolver, para cada equação de segundo grau tem duas raízes, eu varro x e dou os 2x, é nanosegundos. O DeepSeek, ele faz isso também, mas ele faz uma espécie, estou falando didaticamente, Sim, de uma bifurcação, entendi. de computação paralela. Ao mesmo tempo que ele varre a procura dos 2x de cada uma das 10 equações de segundo grau, ele abre uma outra vertente, baseada em Reinforcement Learning, com a seguinte pergunta: será que não existe uma solução analítica geral? Interessante. AX2 mais BX mais C igual a zero, a gente aprendeu que existe O básico. A menos B mais ou menos A de B sobre 2A. Nessa segunda vertente do DeepSeek, que o ChatGPT não tinha, observe isso, que é o reasoning, ele pode, e quando ele acha, o que ele faz? Ele levanta uma flag, às vezes aparece como yellow flag, às vezes red flag, e diz assim, para tudo que eu achei. E aí toda a capacidade cognitiva da máquina vai para um único caminho. Entendi. É sutil, mas é a primeira experiência de um processo reflexivo feito pela própria máquina. Muito interessante. O ChatGPT, que é o OpenAI, pegou a... Não é que ele não use Reinforcement Learning, usa pouco Reinforcement Learning, ele era basicamente a Machine Learning clássica e praticamente única que ele trabalhava era a Supervised Fine Tuning. O que ele fez há um mês? Incorporou o Reinforcement Learning. Já estão usando. Você tem um delay. É isso. Então, é curioso que aquela mensagenzinha ingênua que chegou lá, vai demorar um pouquinho, mas você vai ver que o nosso resultado... Ou seja, ninguém é bobo nessa história. Seguramente. Você não pode afirmar hoje em dia, categoricamente, que os chineses estão adiante. Os chineses deram um tapinha de pelúcia, assim, Pelica. Mas não matou ninguém, continuou lá o processo, o outro vai chegar, vai passar um pouco adiante. Mas já há uma disputa nisso que eu chamaria um campo pré ou já metacognitivo, das máquinas serem treinadas para, ao mesmo tempo que elas estão realizando um processo computacional, elas estão supervisionando, estão refletindo sobre a sua própria performance. E pode, se você tiver múltiplos caminhos, falar uma hora, para tudo que eu encontrei um caminho, vem todo mundo para cá. É muito interessante isso. Então, nós, humanos, devemos usar e abusar de uma coisa que, por enquanto, nós ainda somos melhores que as máquinas, mas lembremos que a gente ainda não adotou isso educacionalmente como deveria, não demos o devido valor a isso, e as máquinas, por sua vez, já estão correndo atrás. Essa é a história, Thales. Ronaldo, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer. Nós somos capazes de fazer um software, fazer um programa para perceber se a máquina está usando metacognição? A gente é capaz de medir isso? Seria o Turing 2, né? Porque o Turing uma vez perguntou assim, né? Se é uma máquina... Eu não sei. Seguramente eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que a gente é capaz de perceber que eles estão caminhando em direção a isso. Então, quando você fala, e isso tem aparecido com alguma regularidade, teve um caso recente, aparentemente bem relatado, de chantagem. Olha. É horrível, mas a chantagem é também uma expressão de você fazer uso de um sentimento. Claro que alguém vai dizer, em algum momento a programação sugeriu a possibilidade dele usar um artefato bélico, de último caso,
de chegar para o seu próprio programador e dizer, se você não fizer tal coisa, eu faço outra. Mas, digamos que essas máquinas, como a gente diz, aprendem. E aprendem muito rapidamente. E aprendem uma com as outras. Então, eu não sei se neste momento, se elas avançarem por essa linha, o que será? Porque, engraçado, a gente está falando de entes das inteligências artificiais, nós vamos falar o que é o drama verdadeiro. Hoje são 6 ou 7 empresas no mundo que controlam o estado da arte. Sim. Então, nós estamos, em alguma forma, dizendo o que poderão fazer aqueles que dirigem, né, essas 6 ou 7 empresas. E aí você volta o humano, o perverso na história, né? Então, eu não sei em que medida essas máquinas terão disputa contra seus próprios criadores. Mas o que eu sei dizer é que esses criadores não são nada inocentes também, né? Seguramente. Então a gente não tem uma visibilidade, a não ser que a gente precisa educar, nós precisamos nos educar para esse cenário de tantas incertezas. O que é correto se a gente não educar, nós não temos nenhuma chance. Se nós não entendermos o que está acontecendo. É até interessante porque o pessoal fala, mas o que é uma educação metacognitiva? A melhor resposta que eu vi da comunidade até agora é a seguinte: educar de tal forma que o aluno tenha noção de em que momento da história ele está, em que espaço da geografia ele habita. Olha que coisa curiosa. Não é o domínio do Python, ou da tecnologia, ou do hardware. Não. Ele será apto a frequentar positivamente esse mundo se ele primeiro entender, e pouco de nossos alunos não têm noção, infelizmente, em média, de que momento da história estamos e em que espaço geográfico habitamos. É verdade. Professor. Oh, querido Thales. Olha, fiquei muito feliz. E dá para a gente continuar essa conversa, né? Tá bom. Num bar. Você começa em bar. Professor, muitíssimo obrigado. E a FDTE te agradece muito. E eu, particularmente. Um abraço, querido Grande Thales. abraço. Abraço ao amigo Piqueira, para todo mundo. Prazer enorme estar com vocês. Nós vamos precisar mais de você. Tá Gostei bom. muito da conversa. Agradeço, Thales. Bondade do amigo. Abração.